Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Os irmãos perceberam, minha voz ainda está bastante prejudicada. O pastor Leandro veio preparado com o sermão, caso fosse necessário. Falei, deixa eu fazer a liturgia, se eu conseguir chegar até o momento do sermão falando, eu prego. Mas talvez no meio do sermão você tenha que assumir, viu, pastor? 1 João capítulo 5, chegamos ao último capítulo de 1 João. Estamos já quase encerrando essa série. Vamos encerrar no comecinho de dezembro. Temos então aí um mês. E hoje nós vamos lidar com os versos 1 a 5. 1 João capítulo 5, versículos 1 a 5. Peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Até aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, nós damos graças por podermos prestar esse culto de louvor e adoração ao Teu nome. Já podemos cantar ao Senhor, orar, e agora pedimos que o Senhor abençoe a pregação da Tua palavra. A despeito, ó Deus, da minha dificuldade de voz, que o Senhor use a minha vida e que a Tua palavra seja pregada com clareza, fidelidade, e que Cristo Jesus seja exaltado através da pregação da Tua palavra e o Teu povo edificado. Pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Nós que celebramos a Reforma Protestante, desde a sexta-feira passada temos celebrado a Reforma Protestante, nos lembramos que a Reforma foi um retorno às Escrituras. Nos lembramos que nos dias de Lutero, lá no século XVI, a igreja cristã havia se desviado tanto da palavra, que as pessoas não tinham conhecimento das Escrituras. A semelhança de Lutero, que acreditava que precisava se esforçar, precisava realizar boas obras para alcançar a salvação, muitas pessoas acreditavam nisso. Muitas pessoas davam as suas ofertas a fim de que a alma delas pudesse, na morte, poder ir para o céu. Muitas pessoas davam as indulgências, pagavam, a fim de que a alma do seu ente querido não permanecesse no purgatório, mas pudesse, com a ajudinha de Deus, através da oferta, pudesse alcançar a salvação. Foi uma época de trevas, foi uma época em que as pessoas não tinham a compreensão da fé em Cristo Jesus para a salvação. Foi uma época em que muitos se diziam cristãos, mas não tinham a fé autêntica. Porque era ensinado que, além da fé em Jesus, eles precisavam cumprir uma série de ritos, dependiam da igreja para a salvação. Aliás, dentro do catolicismo apostólico romano, ainda há essa compreensão. A salvação, você precisa de Cristo, mas, além de Cristo, você precisa cumprir uma série de coisas, a fim de que você, então, seja justificado. E nessa doutrina, a pessoa precisa também se esforçar na obra da justificação, coisa que Lutero entendeu que não era correta. Quando Lutero abre em Romanos capítulo 1, e Lutero entende que o justo viverá pela fé, Lutero entende que a salvação é única e exclusivamente pela fé naquele que fez tudo o que precisava ser feito, naquele que obedeceu de forma perfeita a toda a lei de Deus, naquele que pagou pelos nossos pecados, a saber, Jesus Cristo. E queridos, essa verdade que moveu os reformadores a se levantarem contra os ensinos errôneos da igreja daquela época. Eles não foram aceitos, eles acabaram como Lutero, excomungados. Lutero era monge agustiniano, foi excomungado da igreja. E daí a Reforma Protestante.
E por que eu estou dizendo isso? Porque a semelhança do que acontecia nos dias de Lutero, nos dias do nosso irmão João, apóstolo João, que escreveu essa carta, havia uma heresia denominada de gnosticismo, onde era ensinado que, além da fé em Jesus, e eles nem criam na divindade de Jesus, era necessário um conhecimento superior para a salvação. Era ensinado que não bastava a fé única e exclusivamente em Jesus. O que isso gerava? As pessoas que não tinham a fé genuína, a fé verdadeira. E por isso que João escreve esta carta, a fim de que os verdadeiros cristãos tivessem a bendita certeza da salvação e que pudessem compreender os erros, os ensinos errados dos gnósticos. Desculpem. Então percebam, irmãos, que nós temos aqui o texto que nós acabamos de ler, João falando a respeito da fé genuína. E João vai nos falar, porque aí você pode pensar, se existe a fé genuína, como eu posso distinguir a fé genuína da fé falsa? Como eu posso saber, inclusive, se a minha própria fé é uma fé verdadeira ou uma fé falsa? João vai falar sobre a fé genuína, e João vai nos dizer acerca de 3 frutos da fé genuína. João vai falar do amor a Deus e do amor aos irmãos, e João vai falar mais da obediência aos mandamentos. Há 3 frutos, queridos irmãos, da fé genuína, que a fé genuína produz. Não é que essas coisas produzam a fé genuína e a salvação, é o contrário. A fé genuína e a salvação produzem em nós esses 3 frutos. E agora, crianças, prestem atenção, porque vocês vão fazer 3 desenhos. Vocês vão desenhar um coração com uma cruz, esse está fácil, que vai mostrar o nosso amor a Deus e o amor de Deus por nós. Depois vocês vão desenhar um coração com uma pessoa, ou várias pessoas dentro, que vai mostrar o segundo fruto, que é o nosso amor pelas pessoas, pelos irmãos. E um terceiro desenho, não sei se eu estou exagerando, crianças, o terceiro desenho é uma Bíblia, que vai mostrar a importância de nós obedecermos aos mandamentos de Deus. Porque são esses, queridos irmãos, os 3 frutos de uma fé verdadeira: amor a Deus, amor aos irmãos e obediência aos mandamentos. Nós vamos aprender isso, então, em 4 partes. A primeira coisa, irmãos, vamos aprender que existe uma fé genuína e o que é essa fé genuína. Olhem comigo novamente o verso de número 1, diz-nos assim o nosso irmão João: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Até aqui, vamos pensar um pouquinho aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Irmãos queridos, há uma frase popular que as pessoas dizem: eu também sou filho de Deus. Quando alguém quer ter algum privilégio que os outros estão tendo, eles dizem: escuta, mas eu também sou filho de Deus. Essa é uma frase que as pessoas dizem em geral. Mas nem todos que dizem essa frase são verdadeiramente filhos de Deus. Então, como saber quem é filho de Deus? Nosso irmão João, que escreveu esta carta, ele conviveu com Jesus, ele aprendeu de Jesus e ele escreveu o Evangelho de João. E foi ele quem escreveu, capítulo 1 lá do Evangelho de João, que diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. E o mesmo João escreve um pouco à frente as palavras que Jesus diz para Nicodemos, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De forma, irmãos, que a fé genuína, ela vem de Deus. E como nós lemos no início do culto, Efésios 2, pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, a graça não vem de nós, a fé não vem de nós, é um dom de Deus. É Deus quem nos habilita a crer, é Deus quem causa em nós o arrependimento, e é por isso que a salvação é uma obra de quem? É uma obra de Deus. E é por isso que toda a glória deve ser dada a quem? Não ao homem, mas a Deus. Então percebam, irmãos queridos, que João agora vai falar da fé genuína, e ele diz: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Existem pessoas que foram criadas por Deus, aliás, todas as pessoas são criação de Deus, são obra de Deus.
Mas nem todas as pessoas são nascidas de Deus, são filhos de Deus. João vai deixar claro aqui: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E a minha primeira pergunta para você é: você deposita a sua fé completamente em Jesus? Você crê que Jesus é o Cristo, Filho de Deus? Você crê que Jesus é o seu Salvador? Você coloca toda a sua esperança de salvação nele? Porque vejam, dizer que crê em Jesus como Salvador, mas crer na intercessão dos santos, crer que você pode alcançar também a salvação, você tem que dar uma ajudinha para Deus? Não, não. Isso não é fé única e exclusivamente em Jesus. A doutrina da justificação pela fé somente em Cristo nos ensina que nós somos justificados quando nós depositamos toda a nossa confiança para a salvação em Cristo Jesus. Nenhuma confiança em mim mesmo, nenhuma confiança na igreja, nenhuma confiança nos outros. Toda a confiança em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. A fé genuína, queridos, é uma fé direcionada única e exclusivamente para Cristo ou em Cristo. Não é possível crermos em Cristo como Salvador, mas acreditarmos que existem outros meios para dar uma forcinha. Jesus não precisa de ajuda de ninguém, Ele cumpriu toda a obra. A morte de Cristo na cruz foi suficiente, foi eficiente, eterna, de uma vez por todas. Ele pagou todo o preço. A obediência dele aos mandamentos foi perfeita, foi completa, cabal. Você e eu não precisamos de dar nenhuma ajuda. E nem podemos dar nenhuma ajuda para a nossa salvação. E não precisamos. Jesus já fez tudo. A fé genuína, ela é única e exclusivamente em Cristo. João vai nos dizer mais um pouco no final, no verso de número 5. Ele diz, aliás, no verso de número 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé genuína é a fé que vence o mundo. A fé genuína é aquela através do qual nós podemos vencer o mundo. E vejam como ele complementa o verso de número 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? João está fazendo uma pergunta, mas aqui é uma pergunta retórica, porque a resposta está implícita. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A fé genuína nos leva a vencer o mundo. A fé genuína, ela está amparada em Cristo, em saber que Cristo é o Filho de Deus, nosso único e suficiente Salvador. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender, que você precisa saber: existe uma fé genuína. Agora, existe uma fé falsa. Em contraponto à fé genuína, a fé falsa é uma fé que pode até dizer que crê em Cristo, mas no final das contas, não confia que Cristo é o único e suficiente Salvador. Por isso, acha que precisa sempre dar uma ajuda, precisa de uma ajuda de outros. Eu espero que não seja essa a sua fé. Fé fake, usando uma palavra, do momento, fé fake. A fé fake, a fé falsa, ela não está amparada única e exclusivamente em Cristo e na sua obra, mas ela busca outros. E meus irmãos, esta fé não produz a salvação, essa fé não nos leva à salvação, essa fé não nos leva a vencer o mundo. Agora, quais são então, como saber se a minha fé é genuína ou não? Bom, a primeira coisa é se a sua fé está única e exclusivamente em Cristo. Se você que crê que Cristo é o Filho de Deus, seu único e suficiente Salvador. Agora, como eu disse no início, esta fé verdadeira, que está apenas em Cristo, amparada em Cristo, ela produz frutos. Que frutos são esses? Olhem comigo ainda no verso de número 1, na continuação, ele diz: e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Quem ama aquele que o gerou. E no verso 2 ele diz: nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Irmãos queridos, a fé verdadeira, a fé genuína, amparada única e exclusivamente em Cristo, gera em nós, não é o contrário, não é o nosso amor a Deus e o amor aos irmãos que gera a fé verdadeira e a salvação, é o contrário. Deus nos alcançou através da sua graça, Deus nos deu vida, e isso nos capacita, nos habilita a amar. Porque antes você amava, você amava você mesmo. Todo ser humano ama muito, mas ama muito a si mesmo. E mesmo quando ele faz coisas boas para os outros, em geral, a motivação é um alto benefício. Eu vou fazer isso porque depois a pessoa vai fazer aquilo. Não é que o ímpio não possa amar, o ímpio ama. Aliás, a graça de Deus
chega também a alcançar os ímpios, é aquilo que na teologia a gente chama de graça comum. É por isso que tem gente que não conhece a Deus, não serve a Deus, mas é um marido tão bom, é um sujeito tão honesto, tão trabalhador, é uma mulher tão boa, tão benéfica, tão bondosa. É a graça comum que atinge mesmo os incrédulos. Mas não é dessa graça e não é dessa fé que João está falando. João está falando da fé verdadeira, e João está falando de um amor verdadeiro, e João está falando de um amor que vem de Deus, é motivado pelo próprio amor de Deus e que imita o amor de Deus. É um amor, primeiro, um amor a Deus. Aliás, a Bíblia diz: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou primeiro. E aqueles que são amados por Deus e alcançados pelo Senhor através da sua graça, que têm fé em Deus, eles passam a amar. E vejam, João é muito claro aqui, na continuação do versículo 1. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Você ama aquele que gerou a Cristo? Você ama aquele que é o nosso Deus e Pai? Amar aqui não é simplesmente um sentimento. Eu amo a Deus. Aliás, faça esse exercício. Se você fizer, se amanhã lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, você passar a perguntar para as pessoas: você ama a Deus? Dificilmente alguém vai dizer: não, eu não amo a Deus. Tem sempre um rebelde que talvez fale isso. Mas em geral as pessoas, mesmo as pessoas que não têm compromisso com Deus, talvez por constrangimento, talvez por acreditar nisso, elas vão dizer: eu amo a Deus. Tá, mas o que é amar a Deus? O amor a Deus envolve uma dedicação a Ele. Nós vamos ver daqui a pouco, envolve obedecer os seus mandamentos. Um amor a Deus envolve compromisso. Já imaginaram um marido que diz assim: não, eu amo muito minha esposa. É claro que eu não tenho muito relacionamento com ela, é claro que eu não tenho tempo para ela, é claro que eu não cuido dela, mas eu a amo. Não tem compromisso, não quer saber, mas ama. Não, esse não é o amor. Eu amo muito meus pais, é claro que se eles precisam, eu não estou nem aí, mas eu amo. Queridos, o amor verdadeiro, ele é acompanhado ou ele é exemplificado através de um compromisso. E alguém que diz amar a Deus, mas não tem compromisso com Deus, não se importa com o que Deus quer, com a vontade de Deus, esse não ama verdadeiramente a Deus. É um amor da boca para fora. Então, queridos, a fé verdadeira nos habilita, nos capacita, nos leva a amar a Deus. Nós não amávamos a Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós ofendíamos a Deus através dos nossos pecados. Quem não ama, ofende. Não está nem aí. E mesmo sem saber, nós ofendíamos a Deus através dos nossos pecados. Mas alcançados pela maravilhosa e suficiente graça do Senhor, nós que antes aborrecíamos a Deus, ofendíamos a Deus através dos nossos pecados, passamos a desejar a Deus, passamos a nos importar com o Senhor, passamos a desejar mais da sua presença, passamos a desejar saber qual é a vontade dEle, passamos a desejar cumprir a vontade dEle, ainda que muitas vezes venhamos a falhar, e verdade é que falhamos, mas nós passamos a desejar fazer a vontade dEle. E quando nós pecamos, aquele que ama a Deus, o que acontece quando ele peca? Não estou nem aí. Não. Ele fica incomodado com isso. Aliás, é curioso, irmãos, e esse é um dos efeitos da pregação da palavra, quando Deus vai falando ao nosso coração na exposição das Escrituras, através da exposição das Escrituras, quantas vezes Deus nos confronta. E aquele que é filho de Deus, como é que ele reage? Ele é tocado, por vezes ele se envergonha, às vezes ele quer sumir ali, eu já ouvi gente dizendo assim: pastor, parece que esse sermão foi para mim. E aquilo gera o que? Mudança, porque quem ama a Deus se importa com a vontade de Deus, e quando é confrontado com seus próprios pecados, ele busca mudança, ele se arrepende e muda. Quem não ama a Deus não está nem aí. Aliás, quem não ama a Deus nem gosta de ouvir pregação que confronta. Eu já ouvi coisas do tipo: pastor, prega um sermão mais light, fica falando de pecado. As pessoas não querem ouvir sobre pecado. Bom, o ímpio não quer mesmo. O crente, ele precisa, porque é isso que nos confronta, e porque amamos a Deus, nós vamos querer mudar com a ajuda dele. Já vi gente dizer assim: pastor, não fica pregando sobre pecado, porque pode ofender. Pode ser que alguém venha, ouça e não goste e não volte mais. Mas, queridos, nós temos que falar justamente o que a pessoa precisa ouvir, não o que ela quer ouvir.
Porque bajuladores não faltam. E, irmãos, Deus não vai nos bajular, porque Deus nos ama. Você bajula quem você não ama. Porque se você ama a pessoa, você vai falar o que ela precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. E Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir. Porque é isso que vai causar mudança na vida daquele que ama a Deus. Mais uma vez, você ama a Deus? Aquele que ama a Deus tem compromisso com Deus, tem compromisso com a palavra do Senhor. Ele não é perfeito, mas ele deseja a Deus. E ele vem à igreja não por obrigação. Aliás, os mandamentos do Senhor não são pesados, não é isso que João diz? Ele vem por prazer. Ele vem porque ele quer mais do Senhor. Ele quer ouvir mais a voz do Senhor. Ele não está preocupado com a opinião do pastor. Ele não quer ouvir piada. Ele não quer ouvir cânticos que simplesmente emocionam. Ele não está preocupado mais com os instrumentos. Ele quer adorar ao Senhor. Ele quer louvar ao Senhor. Ele quer ouvir a palavra do Senhor, porque o compromisso dele é com Deus, porque ele ama a Deus. Mas, irmãos queridos, um segundo fruto da fé genuína, da fé verdadeira, é o amor aos irmãos. Olha o que diz ainda João, verso seguinte, verso de número 2. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Irmãos, aqui é falado de um amor a Deus e de um amor aos filhos de Deus. E nós vamos saber que amamos a Deus, aliás, olha o que ele diz, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Porque, queridos, quem não ama a Deus não tem condições de amar os filhos de Deus. Alguém que não ama a Deus não consegue amar os filhos de Deus. Eu só consigo amar os meus irmãos, não é porque eles são bonzinhos, porque eles são muito agradáveis, porque eles me fazem o bem. Não, é porque eu amo a Deus. E o meu amor a Deus me leva a amar os meus irmãos, mesmo imperfeitos como são, mesmo com tantas dificuldades como tem. Assim como o amor dos meus irmãos por Deus leva os meus irmãos a me amar, ainda que eu não seja digno desse amor. Mas é o amor a Deus que leva a isso. E, queridos, percebam que o mesmo João que diz que nós sabemos que amamos a Deus porque amamos os nossos irmãos, aqui ele inverte. Ele diz, nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. E essas coisas estão interligadas. E também você não pode dizer que ama os seus irmãos se você não ama a Deus. Então, não é possível alguém que diga assim, olha, não, eu amo muito a Deus, mas amar essa gente, não dá, não dá. Esse negócio de frequentar a igreja, comunhão, não, isso não é para mim, porque eu não suporto as pessoas. Porque as pessoas são isso, são aquilo. Essa pessoa não ama verdadeiramente a Deus. Porque quem ama a Deus vai amar o povo de Deus. E se você tem dificuldade em amar o povo de Deus, você precisa ver, será que você ama a Deus mesmo? Então esse é o segundo fruto, é o amor aos irmãos, o amor aos filhos de Deus. Nós temos insistido com isso. Talvez você pense, lá vem o pastor mais uma vez falar de amor a Deus. Não sou eu que estou falando não, é a palavra. E nos grupos familiares nós temos insistido nisso. O acolher uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, amar uns aos outros. Porque essa, meus irmãos, é a característica dos filhos de Deus. Amar, acolher, perdoar, suportar, cuidar uns dos outros. É fruto da fé genuína. Se você tem dificuldade em amar a Deus, dificuldade em amar os irmãos, você precisa saber, será que a minha fé em Cristo é realmente genuína? E, queridos, nós falamos muito já sobre o amor aos irmãos aqui, então eu não vou me delongar, não tenho voz para isso, nem tempo para isso. Mas vamos para a terceira característica, o terceiro fruto da fé genuína. O terceiro fruto da fé genuína você pode encontrar no final do verso 2. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O terceiro fruto de uma fé genuína é a prática dos mandamentos. Mais uma vez, não se engane. A Bíblia não diz que o fato de você praticar os mandamentos de Deus vai levá-lo à salvação, vai levar você a amar a Deus. Eu já ouvi gente, aliás, tem muita gente que pensa isso. Eu preciso me esforçar mais. Quem sabe se eu me esforçar mais, Deus vai olhar para mim. Quem sabe se eu for mais obediente, Deus vai me amar, Deus vai me salvar. Não, nada disso. Aliás, se fosse assim, por que haveria sido necessário Jesus vir a esse mundo, obedecer de forma perfeita a lei e morrer pelos nossos pecados? Se nós podemos conquistar o amor e a salvação. Nós não podemos conquistar nada. Com as nossas obras nós só conquistamos o inferno e a condenação.
Mas fato é, irmãos, que aqueles que foram salvos pela graça, como nós lemos no início em Efésios 2, aqueles que antes estavam mortos, mas foram vivificados, aqueles que antes estavam em trevas, mas foram transportados para a luz, aqueles que antes não amavam a Deus, mas foram amados por Deus, agora, e aqueles que viviam em desobediência, agora podem viver uma vida em obediência. Eu enfatizei Efésios 2:10, porque se em Efésios 2:8 e 9 diz que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga, eu mereci a salvação, eu conquistei a salvação. O verso 10, Paulo diz o quê? Efésios 2, versos 10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos por cumprir os mandamentos, mas somos salvos agora para cumprir os mandamentos. Então, se você tem a fé genuína, você não pode dizer assim, não, mas esse negócio de cumprir mandamentos, isso aí está por fora, isso está ultrapassado. Tem sido falado sobre uma heresia chamada hipergraça. Aliás, celebrando a Reforma Protestante, nós falamos tanto sobre a graça, né? A hipergraça diz assim, Deus é tão gracioso que você pode viver de qualquer jeito. Já que a salvação é pela graça, e é. Já que a salvação não é pelas nossas obras, e não é mesmo, é pelas obras de Deus, da Trindade. Então eu posso viver de qualquer jeito errado. Você é salvo pela graça, mas agora uma vez salvo, tendo o Espírito Santo, a palavra de Deus, a oração, a comunhão com os irmãos, você é salvo para praticar as boas obras, para obedecer os mandamentos de Deus, para viver uma vida de obediência a Deus. Isso não é legalismo. Legalismo é dizer obedeça para ser salvo. Evangelho é, você foi salvo, agora você tem condições de obedecer com a ajuda de Deus. Então essa é a terceira marca, o terceiro fruto de uma fé genuína. Alguém que pertence ao Senhor, que foi nascido, é nascido de Deus, ele vai desejar obedecer os mandamentos. Ele passa a amar a Deus, passa a amar essa palavra. Ele passa a desejar, ele passa a ser restaurado, ele passa a ser abençoado através dessa palavra. É por isso que o nosso irmão Davi escreveu há tantos anos atrás no Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. Davi vai dizer que essa palavra é mais desejável do que o ouro, muito mais do que ouro depurado, e é mais doce do que o mel, o destilar dos favos. O salmista no Salmo 119:11 diz, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquele que é salvo, aquele que tem a fé genuína, ele passa a amar e a viver e a obedecer essa palavra. Ele vai falhar? Vai, como nós falhamos. Não fosse isso, nós não teríamos que culto após culto, dia após dia, pedir perdão ao Senhor. Mas nós fazemos isso porque nós amamos essa palavra, o Senhor dessa palavra. Desejamos cumprir essa palavra. Esse é o terceiro fruto, irmãos. E a pergunta que fica é, esses frutos estão evidenciados na sua vida? E cuidado com os ensinos. Quando alguém vier falar sobre salvação, verifique se está falando do Evangelho. A salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E os salvos agora evidenciam essa salvação através do amor a Deus, através do amor aos irmãos e através de uma vida de obediência aos mandamentos. João, queridos, continua, e eu encerro dizendo as palavras, citando aqui as palavras de João. Ele diz no verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. O que João está dizendo é, para aquele que tem a fé genuína, obedecer a Deus não é um sacrifício. Obedecer a Deus é um prazer. E obedecer a Deus, ainda que dependamos dEle para fazê-lo, nós não podemos fazer nada sem Ele. É para nós possível, porque nós temos o Senhor conosco, o nosso castelo forte para nos ajudar, para segurar bem firme na nossa mão, para nos capacitar a obedecê-lo. Então você pode sim obedecer aos mandamentos, não porque você seja uma pessoa muito disciplinada, muito boa, mas porque você tem um Senhor poderoso, você tem um Senhor forte, um Senhor amoroso, que tem desejo e poder para te ajudar a cumprir os mandamentos. Basta você buscá-lo de todo o coração, e Ele vai te ajudar. Ele é o nosso castelo forte. Que Deus, meus irmãos, nos ajude a de fato vivermos pela fé, essa fé que vem de Deus, e a evidenciarmos essa fé
através do amor a Deus, através do amor aos irmãos e através de uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor.